Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês, galerinha? Galerinha, nesse vídeo nós vamos falar da atividade da semana 5 do PET 3 de matemática, certo? Do oitavo ano, né? Aqui nós temos a unidade temática, objetos de conhecimento, as habilidades, os conteúdos relacionados. O tema dessa semana é volume de sólidos geométricos, né? Ou capacidade. É interessante que vocês façam a leitura desse texto, dos textos que aparecem aqui que antecede as atividades. Não vou fazer a leitura para que não fique um vídeo muito longo, né? Aqui ele está falando sobre os principais sólidos geométricos, né? Sólidos geométricos, eles têm, né, são figuras que têm três dimensões, né? Tem comprimento, largura e altura, daí o cálculo do volume, que é a capacidade. Os sólidos geométricos eles podem ser poliédricos, né? Que é quando os lados, que são as faces, são formadas por polígonos, ou corpos redondos, que é quando tem uma parte arredondada, né? Então aqui nós temos exemplo aqui, ó, de sólidos poliédricos, né? No caso aqui o cubo, o paralelepípedo, o prisma triangular. O nome é triangular porque as bases tem a base inferior e superior, que são triângulos. O prisma pentagonal, tanto a base inferior quanto superior é um pentágono. O prisma hexagonal, porque as bases também é formada por um pentágono. Nós temos as pirâmides, né? E de acordo com a base, ela é classificada. Quando a base é um triângulo, ela é prisma triangular. Quando a base é um quadrado, quadrangular. Quando a base é um pentágono, pentagonal. E quando a base é um hexágono, hexagonal. A diferença entre o prisma, paralelepípedo, o cubo e as pirâmides é que as pirâmides só têm uma base, né? Tanto o paralelepípedo quanto o cubo quanto os demais prismas, eles têm duas bases opostas paralelas. No caso do paralelepípedo, ele também é um prisma, né? Onde a base aqui é um retângulo, a base é retangular. O cubo, ele é um prisma onde as bases são quadrados, tá? Ok? Aí quando a base é um triângulo, triangular e assim por diante. E aí nós temos os corpos redondos, né? No caso a esfera, o cone, o cilindro, né? Que tem a parte, né? Tem uma parte arredondada, diferentemente aqui dos poliedros, né? Que tem as faces aqui, ela é formada por polígonos, né? Ok? A face, tanto laterais quanto as faces inferiores e superiores. Muito bem. Medida de capacidade, é importante que vocês façam essa leitura aqui, para vocês entenderem até como é que é feita a transformação de unidade de medida. E vamos lá para a primeira atividade aqui, ó. Primeiro probleminha aqui. Um reservatório tem a forma de um paralelepípedo retângulo com as seguintes dimensões: 8 metros de comprimento, 4 metros de largura e 2 metros de altura. Então vocês podem ver que as unidades estão todas, que as medidas aqui estão todas na mesma unidade, no caso é metros, né? O volume de um paralelepípedo retângulo ele é calculado pela multiplicação entre as medidas de comprimento, largura e altura. Então ele já está te falando como que é feito para calcular a capacidade, né, o volume de um prisma, ok? Quantos litros de água serão necessários para que o reservatório fique cheio? Então primeiro a gente tem que calcular a capacidade em metros cúbicos e depois transformar isso para litros, ok? Então, calculando o volume aqui, o volume vai ser o quê? Que é a capacidade, volume, ou capacidade, né? Vai ser o quê? A medida do comprimento, que é 8 metros, vezes a largura, que é 4 metros, vezes a altura, que é 2 metros. Como aqui é multiplicação, galera, vocês podem, a ordem aqui dos fatores não altera o resultado, tá? Então, você pode não necessariamente colocar na mesma ordem que eu coloquei aqui. A multiplicação, ela não vai alterar, porque aqui nós estamos trabalhando com a propriedade comutativa. A ordem dos fatores não altera o produto. 8 vezes 4, 32. 32 vezes 2 dá 64 o quê? Metros cúbicos, porque você tem três dimensões, ó, comprimento, largura e altura. Porém, ele quer esse volume, essa capacidade em litros. O que a gente sabe? Que 1 metro cúbico, galera, ele é a mesma coisa que 1000 litros. 1000 litros. Então, para eu transformar 64 metros cúbicos em litros, basta você pegar 64 e multiplicar por 1000. Ok?
64 vezes 1000. Isso vai dar 64 mil litros de água. Ou seja, a capacidade desse reservatório, ele suporta até 64 mil litros de água. Ok? Muito bem. Vamos para a questão de número 2, o probleminha aqui. O hidrômetro é um instrumento utilizado para medir o consumo de água em metros cúbicos. No prédio onde eu moro, no mês de março, a leitura do hidrômetro foi de 32.560 metros cúbicos. E no mês de abril, o consumo de água aumentou 25%. 25% em cima desse valor, de 32.560. Qual é a diferença entre o consumo de água em litros durante esse período? A diferença, galera, vai ser exatamente esse aumento aqui de 25%. Então, aqui nós temos que calcular 25% de 32.560 metros cúbicos. Como ele quer em litros, você pode calcular aqui em metros cúbicos e o resultado transformar em litros. Ou, se você preferir, você pode transformar primeiro 32.560 metros cúbicos em litros. Basta você multiplicar isso aqui por 1000, né? Só acrescentar 3 zeros aqui à direita do zero e calcular. 25% é a mesma coisa que 25 por 100. Ó. 25 por 100. Esse D significa vezes 32.560. 25%, galera, é a quarta parte de 100. Ou seja, é a mesma coisa que 32.560 dividido por 4. Ou, se você preferir, 25%, 25 centésimo. 25 centésimo é o quê? 0,25. Então, tem várias maneiras de você resolver. Vezes 32.560. Lembrando que aqui está em metros cúbicos. Depois a gente tem que transformar para litros. Se eu pegar 0,25 vezes 32.560, é a mesma coisa que 32.560 dividido por 4. Tá? Isso aí vai dar 8.140 metros cúbicos de água. Como ele quer esse valor em litros, e 1 metro cúbico, galera, 1 metro cúbico, ele equivale a 1000 litros, basta você pegar 8.140 metros cúbicos e multiplicar por 1000. Você vai descobrir o valor. Então, vamos fazer esse cálculo. 8.140 vezes 1000. Aqui é só você acrescentar os 3 zeros aqui à direita do último zero, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que 8, 1, 4, 0. Aí acrescenta os 3 zeros. 1, 2, 3. Separando as classes aqui, ó. Isso aqui vai dar 8.140.000 litros de água. Então, significa o quê? Que o aumento aqui, ó, subindo um pouquinho. Então, qual a diferença entre o consumo de água em litros durante o período? Essa diferença vai ser de 8.140.000 litros de água, né? Porque se você pegar e transformar aqui 32.560 em litros, né? Isso é a mesma coisa que você multiplicar por 1000. Então, isso aqui daria o quê? 32.560.000 litros de água. Você vai multiplicar por 1000 e acrescentar 3 zeros aqui na frente. Ou seja, 32.560 metros cúbicos, transformando isso aqui em litros, é a mesma coisa que 32.560.000 litros de água. Ou seja, o aumento aqui foi de quanto? De 8.140.000 litros de água. Ok? Isso aqui não faz parte da resposta, é só um ok a mais. Tudo bem? Muito bem. Vamos para a questão de número 3. Essa questão de número 3 está falando o seguinte. Qual a profundidade?
Qual a profundidade? Então ele quer saber, em tese aqui, a altura, né? Qual a profundidade de uma piscina em formato de paralelepípedo reto retângulo que possui 6 metros de comprimento e 4 metros de largura. Então ele tem um comprimento, a largura, está querendo saber a profundidade, que é a altura. Sabendo que sua capacidade máxima é de 36 mil litros de água. Dê a resposta em metros e em centímetros. Bom, o que a gente sabe? Que 1 litro, 1 metro cúbico, ele equivale a 1000 litros. 1000 litros. Portanto, 36 mil litros eu tenho que transformar em metros. Por quê? Porque tanto o comprimento como a largura aqui está em metros. Então eu tenho que transformar litro em metros. Para transformar 36 mil litros em metros, basta você pegar 36 mil, galera, e dividir por 1000. Você está dividindo por 1000, cancela um zero em cima, um zero embaixo. 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, 3 zeros em cima, 3 zeros embaixo. 36 mil dividido por 1000 vai dar 36 o quê? Metros cúbicos de água, porque eu tenho que trabalhar na mesma unidade de medida. Agora, como ele quer saber a profundidade, para descobrir a profundidade, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar as medidas que ele está dando aqui, que é o comprimento e a largura. Então, eu vou pegar o comprimento vezes a largura, que é 4. 6 vezes 4 dá 24. 24 o quê? Metros quadrados. Como eu quero saber a profundidade, que é a altura, eu vou pegar a capacidade que ele tem, que é 36 metros cúbicos, e dividir por 24 metros quadrados. Por que quadrado? Porque aqui multipliquei dois valores, duas dimensões, comprimento e largura. 36 dividido por 24, galera, isso aqui vai dar 1,5 metros. Então, como ele quer, dê a resposta em metro e em centímetros. Então, em metros, vai ser o quê? 1,5 metros. 1 metro ele tem 100 centímetros. Então, você vai pegar 1,5 vezes 100. Isso aqui é a mesma coisa que 1.500. A mesma coisa que 150 centímetros. Porque é 1,5 metro. 1,5 metro. 1 metro tem 100 centímetros. Meio centímetro tem 50. Né? Só multipliquei só para você entender. Mas aqui é a mesma coisa que 1 metro. 1,5 metro, 1,5 é a mesma coisa que 150 centímetros. Então, como ele quer a resposta em metros e em centímetros, significa que a altura dessa piscina é de 1,5 metro, ou em centímetros, 150 centímetros. Ok? Muito bem, galerinha. Vamos aqui para a questão de número 4, a última aqui dessa atividade da semana 5. A água congelada aumenta em 1/15 o seu volume original. Olha que bacana. Quantos litros de água são necessários para uma fábrica produzir 100 blocos de gelo, cada um com a seguinte medida: 80 centímetros, 30 centímetros e 40 centímetros. Bom, como aqui está tudo em centímetros, primeiro eu preciso saber o volume de cada bloco. Então, como ele quer 100 blocos, eu vou ter que descobrir o volume de cada bloco e depois multiplicar por 100. Então, o volume aqui de cada bloco, bloco, vai ser o quê? 80 centímetros vezes 30 centímetros vezes 40 centímetros. Multiplicando tudo isso aí, galera, isso aí vai dar um total de 96 mil centímetros cúbicos, certo? Muito bem. Como ele quer saber quantos litros, e aí esse é o volume de cada bloquinho. Então, o volume aqui do total, que são 100 bloquinhos, nós vamos pegar o volume de cada bloquinho, que é 96 mil, e multiplicar por 100, porque são 100 blocos. Se fosse 5 blocos, multiplicaria por 5.
Então aqui é só você acrescentar os dois zeros na frente, né? Então vai 96.000, acrescentando dois zeros, porque eu estou multiplicando por 100, separando as classes. Isso aqui vai dar um total de 9.600.000 centímetros cúbicos de água, certo? Tranquilo? Aí o que a gente sabe? A gente sabe que um centímetro cúbico ele equivale a 1.000 ml. Equivale a 1 ml. 1.000 ml. Equivale a 1 ml. Certo? ml, que é 1 mililitro. Então, para eu transformar 9.600.000, então 9.600.000 centímetros, se 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, então significa o quê? Que 9.600.000 centímetros cúbicos, galera, ele também equivale a 9.600.000 ml. Porque se 1 ml, 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, 9.600.000 centímetros cúbicos vai equivaler a 9.600.000 ml. Como ele quer em litros, eu tenho que transformar esse camarada em litros. Como que eu faço isso? 1 litro tem quantos ml? 1 litro, ele equivale a 1.000 ml. Então, para transformar 9.600.000 ml em litros, é só dividir por 1.000. 9.600.000 ml, você vai dividir isso aqui por 1.000. Dividindo esse camarada por 1.000, ó, cancela 3 zeros. Ó. Isso aqui vai dar o quê? 9.600 litros 600 litros de água. Ou seja, então esses 100 blocos, cada bloco com as dimensões de 80 centímetros, 30 centímetros e 40 centímetros, eles têm um volume aqui de 9.600 litros. Só que ele está falando o seguinte, que a água congelada aumenta em 1 quinzeavos. Então, quanto que vai aumentar aqui? Eu tenho que calcular 1 quinzeavos de 9.600 e adicionar aqui. Então, vou pegar 1 quinto, 1 quinzeavos, né? 1 quinzeavos de 9.600. Esse de significa vezes. Aqui você vai pegar 1 vezes 9.600, que vai dar o próprio 9.600. Então, em tese, vai ser 9.600, galera. Que aqui você vai multiplicar. 1 vezes 9.600 vai dar 9.600, né? Qualquer número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Dividido por 15. 9.600 dividido por 15, isso aqui vai dar 640 litros de água. Como esse valor aumenta, como esse valor da água aumenta, isso aqui é a quantidade que aumenta, levando em consideração que a fábrica vai produzir essa água congelada, né? O recipiente ele suporta essa capacidade aqui, ó, né? Que é 9.600.000 litros. Esse 640 é o valor que aumenta. Então você vai pegar a água normal e quando você congelar ela vai aumentar essa proporção, que é 640, que vai chegar no total de 9.600.000. Então, se você colocar essa quantidade 9.600.000, que é, em litros equivale a 9.600 litros,
não vai suportar, né? O volume vai ficar maior do que a capacidade do reservatório. Então, qual que é a quantidade de água que será no máximo colocada nesse reservatório? Vai ser o total, que é 9.600, menos essa diferença, que é 1,15 avos, que é o que aumenta, que é 640. Fazendo esse cálculo aqui, 640. Então, se eu pegar 9.600 menos 640, isso aqui vai dar 8.960 litros de água. Então, voltando aqui na pergunta, quantos litros de água serão necessários para a fábrica produzir 100 blocos de gelo, onde a capacidade de as dimensões de cada bloco, né, porque o bloco ele vai ter um formato de um paralelepípedo retângulo, né? Então, digamos que ele tenha comprimento de 80 centímetros, largura de 30 centímetros e altura de 40 centímetros. Então, a quantidade de água aqui será de 8.960 litros, porque depois que ele congela, ele vai aumentar em 15% e esse valor vai passar para 9.600 litros, ok? Então, a resposta final é esta aqui. Galera, e com isso aqui nós finalizamos aqui a atividade da semana 5 do PET 3 de Matemática. Qualquer dúvida vocês podem pausar o vídeo e assistir novamente, né? Façam a leitura dos textos aqui, que vai ajudar muito aí no entendimento. É isso, galera. Cuide-se. Até o próximo. Tchau, tchau.